Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Olá. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Oi, pessoal. Tudo bem? Quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Hoje eu estou em outro lugar e as cara querida, Thaís. Tá todo mundo me ouvindo? Dá para ouvir? Hoje eu vou falar sobre a síndrome da inadequação progressiva. Boa noite, Rosângela, Gisley. Ah, que bom que o áudio tá bom. Obrigada, obrigada. Então, pessoal, hoje eu não estou nem no consultório e nem em casa. Eu estou fora de São Paulo e a conexão às vezes falha. Espero que não falhe aqui. E a gente vai conversar sobre a síndrome da. Ai, olha aí, tá caindo aqui. A síndrome da inadequação progressiva. Vocês já ouviram falar dessa síndrome? Alguém já ouviu falar dessa síndrome? A síndrome da inadequação progressiva. O que será isso, gente? O que será isso? Quem já ouviu falar dessa síndrome? Quem já ouviu falar? Eu vou apostar com vocês que ninguém ouviu falar dessa síndrome. E sabe por que eu vou apostar com vocês? Porque foi exatamente eu mesma, euzinha, que inventei. E eu vou falar por que eu inventei esse nome, tá? Por que eu inventei? Porque é o que eu mais vejo nas vítimas de abuso. Infelizmente é o que eu mais vejo. É uma inadequação, uma inadaptação progressiva. Então, as pessoas vão ficando as vítimas de narcisismo e mesmo as sobreviventes vão saindo dos relacionamentos, ou mesmo quando estão em relacionamentos abusivos, tem aquele sentimento de inadequação total. Então, quem passou por isso sabe muito bem do que eu estou falando. O que eu estou falando? Estou falando das pessoas que ficam inseguras com todos os passos que elas possam estar dando na vida delas. Mas o que eu vou contar para vocês sobre essa síndrome de inadaptação progressiva, que ela vai aumentando, eu vou contar muitas nuances delas que eu tenho certeza que o pessoal que passou ou passa por relacionamento abusivo com certeza vai se identificar. Então vamos lá. Oi, Sandra. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Vivi. Então vamos lá. Só vou recuperar aqui o início do que eu estava falando. Eu tenho certeza, antes eu perguntei, agora eu já vou afirmar, porque as pessoas já sabem. A síndrome de inadaptação progressiva, ninguém nunca ouviu falar porque eu inventei ela, eu sou autora dessa síndrome. E é um modo de dizer, porque as pessoas que sofrem, são vítimas de abuso, elas realmente passam por momentos onde elas vão se sentindo cada vez mais inadequadas, cada vez menos confortáveis no dia a dia, achando que estão fazendo alguma coisa errada, com medo de receber crítica. O que começa dentro de casa quando a pessoa é filha de pais abusivos, depois de um tempo, esse tipo de modelo, onde nunca você está certo, sempre você pode estar fazendo alguma coisa errada, isso daí vai passando para as outras relações e a pessoa se torna extremamente insegura ao olhar dos outros. Então, mas vamos começar do início. Quem tem essa síndrome, eu vou garantir para vocês que ou é filho ou é casado com alguém, nos termos que eu vou colocar. É filho ou casado com alguém, eu vou colocar mulher para homem, mas eu sempre falo que pode ser qualquer direcionamento sexual, pode ser em trabalho, então você não precisa nem ser casado, você pode ser simplesmente
trabalhar com uma pessoa assim. Então, é a pessoa ou que é casada ou que é filho de uma pessoa que tem um nome. Sabe qual é o nome dessa pessoa? Proscuto. Proscuto. Que é a pessoa que é do mito do proscuto. Quem já ouviu falar desse mito? Alguém já ouviu falar? Alguém aqui já ouviu falar do mito do proscuto? Então, vou contar um pouquinho da história dele. É uma história mitológica de um cara que ele recebia as pessoas na casa dele e ele cedia uma cama para as pessoas dormirem. E essa cama, ele ajeitava as pessoas, olha que interessante. Essa cama, ele ia lá, né? E ele morava num lugar que chamava Ática. E ele ajeitava as pessoas nessa cama. Interessante porque essa história eu li há muitos anos atrás e eu reli agora, eu me relembrei e falei assim, ó, gente, isso daqui cabe direitinho no narcisismo perverso. Esse cara, ele colocava as pessoas na cama e a pessoa ia dormir. Se a pessoa fosse com os pés maiores do que a cama, ele cortava os pés para a pessoa se ajeitar e caber direitinho na cama. Se a pessoa fosse maior, cortava os pés, cortava a cabeça, ela ia acertando a pessoa para ocupar a cama, porque a cama não estava adequada ao tamanho das pessoas. Muito bem, só que o que acontecia? Nenhum viajante nunca se adequava à cama, sabe por quê? Ele tinha um segredinho. Se a pessoa era muito pequena para a cama dele, ele tinha duas camas, na verdade, porque nunca ia dar certo. Se a pessoa era muito pequena, ele quebrava os ossos e espalhava para caber na cama, para caber nesse leito. Quer dizer, nunca dava certo. Então ele tinha uma cama pequena para as pessoas que eram muito grandes. E ele tinha uma cama grande para as pessoas que eram muito pequenas. Quer dizer, nunca era adequada a cama onde a pessoa ia dormir. Agora, imagina você num lugar onde nunca o que você faz é adequado. Quer dizer, a sua cama, a cama que você dorme, nunca é uma cama confortável. Então, se você está na casa dos seus pais e você é criado num clima de proscuto, né, que nunca é adequado a cama que você dorme, imagine os seus sonhos e a sua vida como que é. É uma vida pautada na inadequação e mais. Esse proscuto aí, ele cortava os pés das vítimas. E o que acontece com quem eram os visitantes que iam lá? O que acontece é que num relacionamento abusivo, o que esses pais fazem, a mãe abusiva, os pais abusivos, ou o parceiro abusivo, ele faz exatamente igual. Ele literalmente corta as pernas. Por que eu falo que ele corta as pernas? Porque ele tira o chão, ele corta as pernas, a pessoa não consegue, tem determinadas situações que a pessoa não consegue nem ficar de pé direito. Não dá, porque o susto e o impacto do mal-estar, da desqualificação, de todo o jeito que você tem que funcionar para você caber na cama que o abusador está colocando para você, é tão difícil, tão inusitado. Se você está adequado para a cama que o abusador está te colocando, ele muda a cama de repente. Ele muda a cama e ele corta seus pés, ou ele fragmenta o seu corpo para você caber naquela cama. E logo que você cabe naquela cama, o que ele faz? Ele muda a cama. Ele literalmente muda a cama. Então, é um tipo de vivência que não tem saída. A pessoa nunca vai estar suficientemente boa para deitar na cama do abusador. Então, é aquele lugar onde a pessoa está constantemente com a certeza de que o tamanho dela, e a gente fala do tamanho de todas as formas, da forma de se vestir, da forma de falar, tudo que é a pessoa vai ser inadequado para a cama que o abusador / proscrito vai dar para a vítima. Então imagina que você sai durante o dia dessa cama. Então durante o dia você não está perto dos seus pais, ou você não está perto do seu marido abusador,
mas você já está modelado que você não vai caber naquela cama, você está com medo, você está acuado. Então você quer fazer as coisas direito para você ficar bem e não se machucar mais de ficar numa cama inadequada, se sentindo inadequado. E aí o que acontece? Você vai falar com as pessoas tentando adivinhar o tamanho da cama da pessoa, aonde você pode se situar para você não ser nem fragmentado e nem para te deceparem as pernas, a cabeça, e vai ficar uma pessoa que sabe fazer a leitura do outro o tempo todo para o que esse outro vai se sentir satisfeito. E sabe qual que é o perigo disso? O perigo é que você tem tanta ansiedade de fazer a coisa certa e de sentir que o outro está te aprovando, e o medo é tão grande, e o trauma e o medo de quebrar as pernas é tão grande, é tão imenso, que você muitas vezes pode provocar no outro, pela tua insegurança, uma insatisfação no outro. Você pede desculpas demais, você tenta fazer as coisas da melhor maneira possível, que esse outro pode passar, e não é difícil, a te desvalorizar, porque você não tem o seu próprio valor. E por que você não tem o seu próprio valor? Porque você é uma pessoa que tem medo, que você foi moldada no medo da rejeição, no medo da inadequação. E aí, esse medo da inadequação, ele vai te levar para onde? Quando essa cama do prosciutto nunca vai ser adequada para você. Nunca ela é adequada. Lembra? Quando você deita na cama, se a cama se você tem uma altura determinada, e a cama vai ficar pequena para você, ele vai cortar tuas pernas. E aí, se você chega lá, ele vê a tua altura, ele fala assim, nossa, ela é pequena. Então ele vai colocar uma cama grande para ele fragmentar o seu corpo. Então, o que acontece com você que vive nessa dinâmica? Você vai o tempo todo se sentir inadequado, vai ter o tempo todo querer estar bem, e essa cama vai mudar constantemente. Qual que é o resultado dessa história para as vítimas desse tipo de síndrome? Qual que é o resultado dessa história? Então, o resultado tem um nome só: desespero. Então, tem alguns momentos onde as vítimas que já estão cansadas, estão assustadíssimas, desesperadas e morrendo de medo de serem atacadas, de serem cortadas novamente, elas entram em desespero e elas literalmente tentam abandonar tudo, porque tudo que elas fazem não dá certo. Então eu estou falando num momento de máximo desespero, onde tudo perde, nada mais vale a pena, tudo que elas tentam fazer resulta em inadequação, em mau jeito, e nunca a coisa está certa, nunca elas cabem na cama, nunca elas cabem na cama. E eu não vou contar nos detalhes, né? Porque do relacionamento abusivo, que a gente sabe qual que é a grande questão. A grande questão é que ninguém nunca vai se adaptar na cama do abusador, porque esse abusador, ele projeta no outro as suas maiores carências, as suas maiores deficiências, e eles sim são as pessoas que são totalmente... lá no fundo deles, eles têm todo esse mal-estar, e eles espelham tudo isso daí, projetam nas suas vítimas, e de um modo muito arquitetado, onde as vítimas não percebem, elas têm um medo de abandono que é deles, e elas vão tentar acertar, até que num ato de desespero, muitas dessas vítimas têm vontade de chutar o balde, e não são poucas que fazem isso daí, que há um desespero enorme. Então, o que acontece? Ou elas berram, ou elas entram num colapso muito grande e têm vontade de largar tudo, onde a sensação é de que nada vale a pena, de que tudo que se tenta, então, não dá certo. E aí, essa síndrome que eu coloquei no início, que é a síndrome de inadaptação progressiva, o que ela faz? O que ela provoca? Ela provoca um mal-estar tão grande, que a pessoa acha que ela não tem mais solução.
Não existe mais solução. E sim, exatamente, eu não ia usar o termo, mas existem pessoas que chegam a pensar em suicídio, porque não tem solução. É tanta inadequação, é tanta inadaptação, e a progressão desses quadros pode chegar a largar tudo. Olha, eu não sirvo para nada, eu não sirvo para nada, não tenho nenhum atributo que me faça ser adequada nesse mundo. E é um momento de muito, muito desespero, onde as pessoas realmente precisam de muita ajuda. Por isso que eu falo que é a síndrome da inadequação progressiva, porque se não existe o despertar, e o motivo dessa live é para saber que essas pessoas, elas estão participando de um cenário que é exatamente que eu juntei a síndrome de Prosciutto, que é aquele cara, é um mito, né? O mito de Prosciutto, que ele vivia numa cidade, e nessa cidade ele recebia os visitantes numa cama de ferro, e a cama nunca era do tamanho das pernas das pessoas, ou era grande ou era pequena, e ele estava sempre cortando e nunca estava satisfeito, e literalmente ele cortava a perna, cortava a cabeça das pessoas, ou estilhaçava para caber nessa cama. Então, o que trazia isso daqui? Uma dor imensa, e o segredo era que ele tinha 2 camas, então nunca a pessoa ia estar adequada à cama que eles iam dormir. Então, uma pessoa que vive com uma mãe abusiva, com um pai abusivo, onde ela nunca é adequada, nunca ela é suficientemente boa, sempre tem algo para se falar contra ela, ou num relacionamento com um marido ou com uma esposa abusiva, pode sim chegar num tempo de inadequação tão grande e de esquecimento de si mesmo. No caso dos filhos, não tem nem a chance de ter o esquecimento. Existe uma falta de conhecimento e de espaço para os filhos se conhecerem e poderem crescer nas qualidades que com certeza eles têm. Então eles crescem com uma autoestima muito, muito devastada, crescem em função de agradar esses pais, para ter um pouco de espaço com esses pais, um pouco de olhar afetivo e um pouquinho de algo que os deixe se sentirem um pouco melhores. Mas essa síndrome de inadequação, ela vai para todos os lugares. Então são crianças que vão para a escola e muitas vezes elas ficam isoladas, não conseguem se relacionar porque a autoestima delas é tão baixa, tão baixa, tão baixa, que não existe nem energia vital para que elas possam ousar. Tem um medo enorme de passarem por humilhações, de passarem por situações vexatórias idênticas às que elas passam em casa. Então elas já chegam nas escolas muito assustadas. E não são aquelas que vão virar valentonas, que vão virar aquelas que viram a história, que são abusadoras. São as pessoas que já entram muito mais depressivas e com muito menos habilidades de lidar com a vida, de lidar socialmente com os amigos, desde muito cedo. O que elas vão tentar fazer quando fizerem? São pessoas que são mais tímidas, elas vão tentar agradar aos outros para serem aceitas, do mesmo jeito que elas fazem em casa, e sempre com sentimento de muita vergonha, e sempre com o sentimento de que podem a todo momento serem maltratadas e desqualificadas. Então elas vão nos lugares já com a sensação de que elas podem não ser aceitas. E o pior disso é que esse tipo de sensação ela vai se ampliando, porque olha que coisa, já vai se criando os ambientes onde elas se sentem inadequadas, então elas não conseguem se sociabilizar, e o ambiente vai responder a elas como os próprios pais vão respondendo como. O ambiente vai respondendo, enxergando essas crianças, essas pessoas, sim, como inadequadas, porque elas já estão vindo a priori inadequadas por causa de um lar onde para os pais nunca nada é bom e sempre existe uma crítica. E a escola, na maioria das vezes, os amigos, eles vão responder exatamente
do mesmo modo, eles vão responder achando que essas crianças são inadequadas, porque elas próprias já estão se achando. Então, qual que é aqui tem uma pergunta, já sabendo que um dos pais é assim, há como trabalhar a autoestima delas preventivamente? Claro que tem jeito de trabalhar. Se existe um dos pais só que é assim, existe jeito, existe várias maneiras. Primeiro, precisa haver uma combatividade de um dos pais para mudar essa visão dos filhos. Então, existe a consciência, a lucidez de que algo não está bom e que está muito mal. Então, essa dinâmica do casal precisa ser trabalhada quando é possível, porque muitas vezes já é uma projeção da sombra desses pais e que vão olhar para esse filho projetando situações muito ruins deles próprios nesses filhos escolhidos. E o mal-estar ele vai ficar frequente e esses pais, em vez de fazer uma recuperação dessa criança deles que foi ferida, que foi maltratada, que eles próprios não foram vistos de maneira adequada, em vez de eles fazerem uma reparação na criança deles, eles perpetuam isso nas próprias crianças deles. Então, o que eu estou falando? Estou falando que muitas vezes você pode, nos teus filhos, fazer uma reparação de um comportamento que ficou mal parado dentro de você e curar a sua criança interior através dos filhos. Mas muitas vezes você não gosta desse pedaço seu porque você realmente acreditou que esse pedaço não é bom e você quer tirar esse pedaço de dentro de você. E quando você tem um filho, a pessoa pode projetar nesse filho essa inadequação, esse mal-estar e esse sentimento de que não está bom do jeito que ele está. Então a pessoa tira de dentro de si e vê a sua criança no próprio filho. Então existe possibilidade de, quando não existe um narcisismo perverso, uma psicopatia importante, existe um adoecimento emocional que pode ser revisitado, existe toda a oportunidade desses pais fazerem e passarem por um processo terapêutico ou terem uma tomada de consciência e mudarem o rumo dos cuidados para com os filhos. Mas muitas vezes, e na maioria das vezes, infelizmente não é isso que ocorre. Porque existe um sentimento tão dissociado, porque em sã consciência, quem que vai querer prejudicar o próprio filho? Ninguém. Agora, aquele que chama, já encontrei pais que apelidaram os filhos de infeliz. Quem que apelida um filho de infeliz? Ô, seu infeliz! Ele vai com uma bandeira tatuada na testa de infelicidade, porque os pais estão dando essa tatuagem para esse filho, colando o infeliz. Vem aqui, infeliz! Então, é um mal-estar que esses pais precisam tomar cuidado de não provocar nos filhos, quando existe consciência. De outro modo, a gente tem o outro lado da situação, que é quando as pessoas assumem esse lugar de mal-estar, elas introjetam essa inadequação e estão no relacionamento abusivo e elas vão aos poucos se esquecerem de quem elas são e de quem um dia elas foram. E esse mal-estar progressivo, ele vai dando esse apagamento de si mesmo, a ponto de que o mal-estar fica generalizado, essa inadequação fica generalizada, provocando ou uma apatia muito grande, onde a pessoa tem receio de se colocar e prefere emudecer, e já não é nem um estado de depressão. Eu acho que é além da depressão, é o esquecimento total de si mesmo. Ou quando as pessoas entram em total desespero e chegam até entrar num colapso tão grande que preferem tirar a própria vida porque acham que a vida não tem mais validade. Para todas essas situações, não sei se vocês já viram, já vivenciaram isso daí, ou se conhecerem alguma pessoa que está nesse processo, existe um chamado e uma urgência para que o resgate da vida aconteça. Então, existe a possibilidade de fazer um processo terapêutico
importante, onde exista um acolhimento legítimo, onde essas pessoas possam ser legitimamente vistas, serem vistas naquilo que elas realmente são e com toda a potência que elas têm para se autovalidarem nas suas qualidades e lidarem com situações que delas próprias que também podem não ser perfeitas e ser trabalhado isso. As crianças que vêm de lares de abuso, por outro lado, elas muitas vezes funcionam e quando adultos elas têm severas sequelas emocionais, elas às vezes ficam com pensamentos intromissivos de autossabotagem, porque demora um tempo para você refazer essa rede neurológica, para você ativar um outro campo neurológico que é muito mais saudável e que não precisa mais ter esse tipo de soldadinho que te diz que você não é bom o suficiente, que você é inadequado. Então, num processo terapêutico, existe a oportunidade de recuperar os traumas e de ativar esses recursos saudáveis, que é uma rede neurológica de respostas que ficam alimentadas. E eu sempre falo para os meus pacientes, é a comida que você come, quando você está com crenças negativas totalmente disfuncionais, uma percepção disfuncional sobre si mesmo, a comida que você come alimenta esse tipo de rede neurológica. Então a gente vai comer a comida e a gente vai alimentar outra rede neurológica, que é uma rede neurológica mais saudável, repleta de recursos, a ponto dessa rede neurológica ela se enfraquecer, deixar de ser alimentada e deixar efetivamente de existir. Ela vai deixar de existir. Ela vai ser uma lembrança onde você não tem mais identificação. É um trabalho importante que funciona e que ela dá o corte para um processo progressivo de que muitas pessoas falam, eu me auto-saboto, olha, eu não dou certo na vida, eu não me sinto bem com as pessoas, eu não me sinto à vontade, as pessoas não me olham de uma maneira como se eu pudesse fazer parte de um grupo social, eu me sinto mal para conversar com as pessoas, eu me sinto inadequada, eu acho que o que eu falo eu posso ser criticado. Tudo isso faz parte de um miolo central, né? De um ponto central, que é essa inadequação que foi projetada desde criança na pessoa ou por conta de um relacionamento até adulto, onde a pessoa fica massacrada de tanto mal-estar e tentando acertar ininterruptamente até ela perder toda a autoestima, o olhar bom para si mesmo e a lide com o mundo. Então hoje essa live é uma live de alerta para as pessoas que se sentem inadequadas, para as pessoas que têm um mal-estar em relação às outras pessoas, para elas prestarem muita atenção no próprio histórico de vida e ver da onde vem isso. Acho que essa live ela faz um mapa aberto sobre as possibilidades desta, que eu coloquei o nome de síndrome de inadaptação progressiva. Então, se você está se sentindo inadequado, não está se sentindo bem nos ambientes, acha que devia ter falado algo e não falou, ou se sente tímido ou envergonhado para se colocar nas situações, é muito importante que você veja o teu ambiente familiar, como que você foi criado e qual é a relação que você está tendo agora, para você entender o fio condutor, da onde que foi gerado todo esse mal-estar de inadequação e como que no futuro, se você está socialmente, como que as pessoas acabam te enxergando de uma maneira inadequada porque você já entra no ambiente se sentindo inadequado e as pessoas te devolvem o que você mostra para as pessoas. Mas a origem de tudo está em vivências muito, muito primitivas ou nos próprios relacionamentos abusivos. Muitas pessoas também estão em trabalhos, estão trabalhando
onde existe essa síndrome de prosciutto, né, que é onde nunca tá bom, tá sempre inadequado o que a pessoa faz e sempre tem uma exigência máxima, e aí a pessoa começa a entrar nesse lugar de inadequação ininterrupta, e isso vai ampliando para todas as áreas da vida. Então, presta atenção se você está em todas as áreas da vida se sentindo inadequado, com mal-estar, inseguro para se colocar, e da onde que vem essas sensações. Para um pouquinho e pensa e busca na sua memória o fio condutor que te leva para esse tipo de mal-estar. Esse medo do olhar, esse medo de não ser aceito, esse medo da rejeição. O que é que te fez progressivamente ficar cada vez mais temeroso do olhar do outro e de você estar à vontade e, o principal, espontâneo, de você se sentir espontâneo nas suas colocações. Porque a gente pode errar, não tem problema nenhum. Você errar, você falar alguma coisa até que não foi adequada naquele momento, não tem problema nenhum, faz parte do humano. Você pode reconhecer como que você funciona em algumas situações, você pode melhorar, você pode rir de si mesmo, inclusive. Agora, o tempo todo se sentir devendo e se sentir inadequado, isso pode ser uma bola de neve progressiva muito grave, onde o fim da estrada ela pode ser bastante perigoso. Então, o alerta aqui é para que vocês reconheçam esse lugar que vocês estão, se vocês estão se sentindo, ou se conhece alguém que se sente inadequado, e veja o histórico e ajude essa pessoa, pergunte para ela, faça com que ela lembre de um fio condutor, porque o que costuma acontecer é que a pessoa pega toda a responsabilidade para si, mas ela é resultado de uma história. Ela é resultado, eu não me dou bem mesmo, eu não sei falar direito, eu sou envergonhada. Sim, mas isso daí é o resultado de situações de descaso, de situação de abuso, de situação onde você foi criticado, onde você ficou sem validação de quando você fazia coisas legais, de quando você agradava, ou quando você era uma criança que você queria ser espontânea, e aí a sua mãe fala assim, não, ela está querendo só se mostrar, ele está querendo só se mostrar, fica quieto. E aquela espontaneidade da criança foi sendo cortada e foi dando aquela vergonha de ser espontâneo e nada do que você fazia estava bom, você ficava olhando, olha, será que alguém vai me criticar? Será que eu estou chamando muita atenção? E se você chamar atenção em algum momento? E se você for legal, você chamar, e se você não for legal naquele momento, o que de pior pode te acontecer? Tá bom? Então, fica aqui um ponto importante para vocês verem que se a cama onde vocês dormem é uma cama de prosciutto, que nunca vai estar certo. Se vocês estão fazendo essa própria cama para vocês nessa atualidade, uma cama onde vocês nunca se sentem confortáveis, e que vocês possam serem os donos das camas de vocês. Mesmo que vocês estejam num relacionamento abusivo, já começa a usar a própria cama com o tamanho que é adequado para vocês. E eu garanto que vocês vão caber na cama de vocês, porque todas as camas precisam, essas camas psicológicas que a gente está falando, elas precisam ser confortáveis. Se tem algum exercício para fazer, tem sim. Vocês perguntarem para vocês, na hora que vocês forem se colocar ou olhar para o lugar, assim, o que de pior pode acontecer se eu der uma bola fora? E o que realmente é uma bola fora? Então, que vocês possam gradativamente, a pessoa que tem esse mal-estar, que possa gradativamente ir se colocando e ir se colocando e vendo o que de fato é inadequação, o que de fato é inadequação para o outro, e olhar para o outro e ver, poxa, será que ele também não é inadequado? E ok, se for inadequado, e o questionamento, inadequado em nome do quê?
para quem? Por que é inadequado? Então as pessoas às vezes podem falar um pouco mais alto, podem de repente dar uma bola fora, como se diz, mas e daí? E daí? O que tão de horror tem nisso? Então as pessoas que estão nessa síndrome de inadequação progressiva precisam entrar em contato e serem mais benevolentes com elas próprias, mais benevolentes. Certo? Então, essa live ela fica aqui para vocês como um alerta para que esse bem-estar seja inaugurado em todos vocês e essa possibilidade de serem todos espontâneos. Todos nós podemos ser espontâneos, sabendo que a gente pode errar, a gente pode acertar e todos nós podemos. Tá? Então, a régua das pessoas, cada um tem sua regra, mas é das pessoas. E eu acho que as pessoas têm que desenvolver uma percepção do bom termo para você poder lidar socialmente com a vida e perceber e armar uma cama onde vocês armem a cama e não durmam na cama que o outro arma, que muitas vezes vocês estão nessa cama de proscrito e não sabem. Então, quem chegou agora e puder assistir a live desde o início, eu acho que tem um tema assim muito importante de autoestima, de autoaceitação e de como que você sai de uma malha abusiva, e aqueles que vêm de pais abusivos ou aqueles que falam assim, eu sempre fui tímido, eu sempre fui envergonhado. Então, que vocês possam fazer uma releitura de toda a história de vida que vocês tiveram, das críticas que vocês receberam, dos olhares que vocês tiveram e da falta de olhar que vocês tiveram também, e da tentativa de acertar sempre que as pessoas têm para se sentirem aceitas, e que chega um determinado momento da vida de vocês, vocês já podem ter discernimento próprio para efetivamente serem quem vocês são, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e gratidão por estarem aqui comigo nessa jornada e por eu estar com vocês nessa jornada também, e quanto mais despertos, melhor. Um grande beijo e até a próxima terça com um novo tema, tá bom? Um super beijo.